Acho que deu. Pronto. Boa noite. Bom estar aqui, rever vários amigos, irmãos, rever alguns que a gente não faz tanto tempo que viu, né? Poucos dias lá no Cibima, e outros mais antigos também, e conhecer vários novos. Mas que Deus nos abençoe nesse momento agora. Bom, ele disse que eu sou um expositor de escatologia. Eu não sei se eu sou tão bom expositor nisso, mas eu posso dizer uma coisa: eu amo escatologia. Então, pelo menos, se ser bom numa coisa é amar aquilo, tudo bem, eu até aceitaria. Mas, enfim, mas é um assunto muito gostoso. Mas não estou aqui hoje para falar sobre escatologia, mas algo dentro do nosso tema aqui, que é perseguições, missões ligadas com perseguição, e especialmente, lembrando hoje o nosso dia, o dia da igreja perseguida, o DIP, tá? Então vamos focar nessa questão de perseguição, missões, e qual é o nosso papel em relação a tudo isso. Eu chamei essa mensagem de aflição e glória, tá? Mas vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe nesse momento. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito na vida de cada um de nós. Obrigado por essa igreja, Igreja Batista Mahanaim, ser com cada um dos Teus servos e servas que estão aqui, visitantes aqui hoje à noite, e pessoas que talvez estejam nos assistindo agora, ao vivo mesmo, não sei, Tu que sabes a quantos estão vendo aqui, e que haja edificação. Me capacita a transmitir essa mensagem da melhor forma possível, porque eu preciso de Ti, e estou certo que Tu nos ajudarás. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Será que nós estamos preparados para a perseguição? Bom, minha pergunta não visa saber se você está pronto para ser perseguido agora. Bem que poderia rumar nessa direção, mas eu quero falar em outro tipo de preparo. Saber sobre perseguição, todos nós já ouvimos falar. Aliás, acabamos de ver um vídeo aqui bem esclarecedor, que provavelmente, infelizmente, não é novidade, do sentido de que perseguições têm sido uma tônica de toda a história da igreja. Então não é novidade no sentido de que faz parte, nós conhecemos muito acerca disso, talvez não todos os detalhes, mas é um assunto que nós sabemos que existe perseguição, e áreas e certos locais do mundo ela é bem mais intensa do que em outras. Em alguns locais a perseguição não é oficial, não é formal, como em nosso país, graças a Deus, pelo menos até aqui, nós não temos enfrentado esse tipo de perseguição, que em outros locais acontece tanto, como o exemplo que nós vimos aqui, dos países da África, abaixo do Saara, e em vários outros locais também. Mas quando eu falo, vocês estão preparados, é no sentido de, como é que você entende, como é que nós entendemos a perseguição, de uma forma tal que hoje nós possamos lucrar com ela. Lucrar com ela? Parece estranho isso. Deixa-me explicar melhor. Quem passa por provações, apesar de que ninguém deseja passar por isso, e é normal que não queiramos passar por provações, mas quem passa, o crente que passa, normalmente vai dizer: foi desagradável, sofri, mas foi-me bom ter passado pela aflição para aprender mais de Ti, dos Teus decretos. Eu estou parafraseando um versículo bíblico. Ou, antes eu te conhecia mais de ouvir falar, mas hoje eu te conheço mais, meus olhos te veem, como nosso irmão Jó falou, séculos atrás. Ou como vários de nós poderíamos dar esse testemunho de que certa provação que você passou em sua vida, talvez não perseguição, mas de outro nível, seja de que área for, você provavelmente se enfrentou aquilo no poder do Senhor, diante dEle, com o coração submisso. Provavelmente você chegou a dizer: Senhor, foi bom, foi lucrativo, apesar de que eu sofri, mas eu aprendi muito contigo. Mas o que eu quero colocar aqui agora, não é se você está pronto para sofrer perseguição agora. Pelo jeito, não é algo que deverá acontecer de forma iminente aqui, Deus é que sabe o futuro. Mas nós podemos lucrar com a perseguição, pegando o fio da meada do que mencionei, de uma forma muito forte na nossa vida hoje. Ou podemos não lucrar, ao contrário, perder com o assunto perseguição, dependendo de quê? De como nós enxergamos o assunto. Pode parecer um pouco confuso, mas eu vou tentar ser mais claro agora. Do assunto perseguição ninguém escapa, nós sabemos que existe, acabamos de ver e sabemos disso. Agora, a maneira como nós enxergamos o assunto e reagimos a ele, pode ser benéfico na sua vida, mesmo não sendo perseguido, ou ruim para a nossa vida, independente de sermos perseguidos ou não. Como? Se nós entendermos como é a perseguição do ponto de vista bíblico, nós vamos ter uma boa reação a ela, nem que seja sem passar por ela, a perseguição em si. Mas, se nós virmos de forma não bíblica, nós vamos ter más reações. Exemplo, alguns podem achar que
Ah, é tão bom ser perseguido. A gente tem ouvido testemunhos tão bonitos de pessoas que passaram por perseguição. Ah, eu queria tanto que acontecesse comigo. Irmão, se você tivesse passado por, ou eu nunca passei por uma perseguição nesse nível, mas eu estou certo de que se nós passássemos, nós íamos entender o horror que é. O fato de que Deus dá força e nos faz lucrar é outro assunto, mas ela em si é um horror, é terrível. Não há como encobrir esse fato. Então, por mais que tenha sido necessário que vários servos do Senhor até hoje sofram, etc, etc, o sangue derramado é como semente que faz com que que a igreja cresça, né? Já dizia, acho que Tertuliano, salvo engano, mas enfim, Deus usa isso, mas por mais que seja, ela em si é terrível, nada desfaz esse fato. Mas se nós romantizarmos, não é tão ruim assim, é até bom passar por isso, no sentido de que não deve ser tão dolorosa. É errado. Nós não estamos entendendo a gravidade do que significa uma perseguição. Mas pode ser também que nós tenhamos uma reação oposta a essa. Não de achar que é bom que venha logo para eu crescer mais. Não. Mas pode ser outro extremo. Talvez assistir um vídeo desse ou outro e dizer, puxa, como é que Deus permite isso acontecer? É horrível. Será que Deus não se incomoda com isso? Deus não tem empatia com essas pessoas? Será que Ele não liga tanto para o sofrimento dessas pessoas? Para Ele é uma coisa que não tem muito valor? E começamos a entender a Deus de uma forma errada. E isso tem reflexos graves em nossa vida. Uma teologia ruim gera um comportamento ruim. Um entendimento errado de doutrinas, no caso específico da natureza de Deus, vai gerar em nós afeições erradas em relação ao próprio Deus e uma conduta errada. E muitos de nós podemos estar encobrindo isso. Ao ouvir de sofrimentos, seja em perseguição, que é o nosso assunto, ou até de outras ordens, sempre há algum tipo de sofrimento. Nossa reação é começar a questionar a Deus, o amor dele, talvez o poder dele, talvez o quanto ele está sintonizado com aquela pessoa. Começamos a questionar e ficar meio insatisfeitos diante dele. Talvez muitos de nós passemos por isso e nem admitamos isso, mas isso tem sequelas em nossa vida em termos de confiança no Senhor. Pois bem, diante disso, nós vamos para um texto que, creio eu, vai nos dar um quadro correto, saudável, de como devemos enxergar a perseguição dentro desses aspectos que são muito importantes nós vermos. Quão grave ela é, mas o que significa estarmos passando por ela, ou entendermos que outros passam. Tá? Então, vamos ver um texto que fala do assunto perseguição e tirar algumas lições, creio eu, muito valiosas na maneira como nós enxergamos o assunto, mesmo que não passemos pessoalmente por ela. Nosso texto é muito significativo, porque ele trata do primeiro martírio da história da igreja. Quem foi o primeiro crente, conforme registro, que foi martirizado mesmo na era da igreja? Que foi a primeira pessoa, durante a era da igreja, que foi martirizada, conforme o registro? Estevão, que aliás o texto que nós vimos aqui fala dele. Vamos lá? Onde é o nosso texto? Vamos para Atos capítulo 6. Atos, capítulo 6. Vamos ver os versículos de 1 a 6, que já foram lidos, mas vale a pena lermos de novo. E tente ler agora sobre essa ótica. O que nós podemos aprender com Estevão? Aqui diz algumas características dele. O que nós podemos lucrar com essas características de Estevão? Quem era Estevão? Onde ele apareceu na Bíblia? O que ele fez? Tá? Vamos ver aqui algumas informações. Bom, o contexto aqui é que a igreja de Jerusalém, até então só existia aquela igreja, os apóstolos estavam ali, toda a igreja morava em Jerusalém, só tinha uma igreja no mundo, em Jerusalém. E houve um problema técnico lá, um problema administrativo, ligado com a alimentação, com a distribuição para certo grupo de pessoas, e alguns se consideraram injustiçados, e houve um problema ali que, de algo técnico, administrativo, poderia rapidamente passar para uma questão de relacionamentos na igreja, e poderia prejudicar muito a igreja. Então, o que os apóstolos resolveram? Versículo 2, estou em Atos 6 e 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Interessante os princípios aqui eclesiásticos mesmo, de como se deve agir e servir. Não vou descer a muitos detalhes, não é o nosso assunto, mas viram que aqueles que tinham como sua obrigação pregar para a igreja, eles disseram: eu não posso ter outra atividade que vai me fazer desviar do foco, porque eu vou ajudar nessa área, mas vou negligenciar a palavra, e não pode fazer isso. Na igreja, os que estão responsáveis pela pregação têm que se dedicar àquilo de uma forma que nada possa prejudicar isso que é de enorme importância na igreja, que é a pregação, o alimento espiritual da igreja. Então eles entenderam isso muito bem, de que vamos reservar irmãos para essa outra área. Como é uma área administrativa, talvez não fosse necessário que as pessoas fossem tão qualificadas. Será? Não. Olha a qualificação que ele disse aqui. Aliás, acabamos de ver, né? Irmãos de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, apesar de que era uma área administrativa, digamos, técnica, de logística ali, mesmo assim, tinha que ser pessoas irrepreensíveis em termos humanos, e como já vimos as qualidades, não precisamos repetir. Como é que a igreja reagiu a isso? Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram, agora ele vai dizer o nome daquelas 7 pessoas. Estevão, começa com ele, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e cita os outros: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Pronto, esse foi apresentado. Estevão entra em cena aqui e agora vai receber todo o foco da narrativa do autor de Atos, que é, quem é o autor de Atos? Lucas. Vamos ver então como é que ele descreve o que vai acontecer com Estevão, que é onde nós queremos ver o nosso foco aqui. Versículo 6, diz assim, Atos 6 e 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Interessante, começou a ter um problema sério aqui. Alguns grupos dessa sinagoga específica começaram a não concordar com Estevão e começaram a brigar, a contender com ele, mas, interessante, Estevão aqui, apesar de que ele não tinha um cargo mesmo de pregar a palavra, não era o cargo oficial dele na igreja, mas ele pregou aqui, começou a pregar e até enfrentar uma grande oposição aqui. Começou a perseguição aqui, digamos, relativamente leve até então. Agora, o versículo 11, o quadro começa a complicar. Atos 6 e 11. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Agora vai piorar ainda mais, versículo 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o, arrebataram, levando-os ao Sinédrio. Sinédrio é o conselho geral ali dos judeus, tinha muito poder nas mãos, poder dentro da esfera judaica, então a coisa aqui começou a ficar mais complicada. Então, de uma discussão ali, talvez a nível pessoal, um grupo menor ali, vamos levar para as autoridades, vamos levar para a corte, vai ser julgado agora de uma forma mais forte. Inclusive o Senhor Jesus passou pelo Sinédrio, nós sabemos disso. Não muito tempo antes disso aqui, nós estamos no comecinho da história da igreja, o Senhor Jesus Cristo foi vítima desse mesmo Sinédrio que o condenou, e mandaram então para as autoridades romanas para ser oficialmente condenado por Roma, mas quem levou mesmo foram os judeus, especialmente aqui do Sinédrio. Então a situação agora se tornou bem mais grave. Notem que eles já tinham levantado algumas testemunhas falsas. Olha o versículo 13 aí. Apresentaram testemunhas falsas, de novo a ênfase aí, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o santo lugar, que é o templo, e contra a lei mosaica, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Interessante, a narrativa tem até um certo suspense aqui. Lucas é um excelente historiador e um excelente escritor. Claro, ele estava inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente, mas o Espírito Santo usou a cultura das pessoas, usou a mente das pessoas, sem tirar da sua própria razão, evidentemente. E no lado humano, Lucas é um excelente escritor que Deus usou para escrever e registrar as coisas dessa forma, dando um certo suspense e fazendo com que a situação
o leitor entendesse bem como essa situação estava ficando cada vez mais grave. Um grupo ali, muitos irmãos discutindo, levaram para o Sinédrio, e agora ele vai responder diante do Sinédrio. Notem que essas testemunhas falsas que foram convocadas, tudo indica por esse mesmo grupo de judeus dessa sinagoga, elas começaram a citar acusações aqui que eram mentirosas, mas baseadas em alguns fatos reais. Então, algumas frases que foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo até, realmente tem a ver. Eles tiraram aquelas frases, mas descontextualizaram. Os irmãos vão lembrar no comecinho do Evangelho de João, quando, uma das duas purificações do templo, vocês devem lembrar que ele purificou o templo 2 vezes, quer dizer, expulsou os vendedores, derrubou a mesa dos cambistas, soltou os animais. Então ele fez isso 2 vezes no ministério, uma no comecinho do ministério e uma no final, né? E em certa ocasião ele chegou a dizer, os judeus perguntaram, voltando aqui um flashback, voltei um pouquinho aqui, nos tempos dos dias de Cristo, quando perguntaram, por que você está fazendo isso? Ele disse, destruam esse santuário e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele usou uma linguagem figurada falando do corpo dele, mas aquela frase eles pegaram o sentido literal, completamente absurdo, e acharam, ele está falando do templo, ele vai destruir o templo e tal, como pode? Mas enfim, eles pegaram essa frase do Senhor e jogaram contra ele, e agora estão repetindo aqui. Então essas testemunhas falsas que foram chamadas, usaram essa frase dele, ele disse que destruiu o templo, e muitas vezes o Senhor falou, a lei diz isso, porém eu digo isso e tal. Então eles provavelmente deturparam essas passagens, disseram, ele vai mudar a lei, vai mudar tudo de Moisés e tal, e começaram a dizer isso para acusar agora Estevão. Vocês viram aqui que ele registra o comecinho do que Estevão ia falar, mas viram como rosto de anjo. O que será que ele quis dizer com isso? Não sabemos. Talvez o semblante dele manifestando uma serenidade tão forte, que viram que algo diferente estava nele ali, apesar de uma situação tão ruim, tão hostil a ele, uma serenidade, uma segurança. Pode ser. Eclesiastes 8:1, não precisa ir lá, se quiser anote e veja. Eclesiastes 8:1 diz que a sabedoria do homem faz o seu rosto brilhar. Claro que ele usa uma linguagem figurada ali. Não sei se Lucas aqui escreve uma linguagem figurada, rosto de anjo nesse sentido, e que o rosto dele como que brilhava, ou se Deus realmente permitiu, fez com que o rosto brilhasse literalmente, o que é uma possibilidade. Estamos no comecinho da era cristã, em que vários milagres aconteciam. Acabamos de ver que o próprio Estevão realizava muitos milagres. Era uma época em que eles aconteciam em profusão, no comecinho da história da igreja. Deus pode ter permitido isso, e apesar disso, as pessoas mesmo vendo, não foram comovidas por aquele sinal, se foi realmente exatamente dessa forma como eu estou interpretando, literalmente, que a minha tendência é achar que foi. Mas vamos dar continuidade então, a narrativa continua, 7:1 a 7:1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Agora Estevão vai falar. Estevão vai dizer aqui agora, vai ter um longo discurso, não vamos ler todo, vamos ler um pedacinho desse discurso, porque o nosso foco não é no discurso de Estevão em si, não, vamos ler apenas alguns versículos para nós entendermos um pouquinho do conteúdo e vamos saltar para o final. Mas o que será que ele diz aqui? Vamos ver os primeiros versículos desse discurso. Versículo 2. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ou seja, lembra a história? Abraão morava ali hoje seria bem mais para o sul do Iraque, ali na Mesopotâmia, e dali ele foi chamado e foi morar em Harã. Hoje uma cidade seria na Turquia hoje, e então ele foi morar algum tempo lá, e de lá é que Deus o enviou até a terra prometida, Israel. Mas vamos lá, versículo 3. E lhe disse, Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, versículo 4, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Saiu da Babilônia, perto da Babilônia, foi habitar em Harã. Naquele contexto era ligado com a Síria. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Ou seja, Abraão veio até aqui, Israel. Estevão dizendo para as pessoas do Sinédrio. Aí ele continua. Depois de Abraão, ele vai falar de vários personagens na história do Antigo Testamento, uma continuidade. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Dentre os patriarcas ele destaca José do Egito, e vai contando. E os pontos principais desse discurso de Estevão são Deus trabalhando na história fielmente, e o povo de Israel
normalmente se opondo ao que Deus estava fazendo, sempre indo contra aquelas pessoas que Deus colocou como líderes. Então essa tem sido uma tônica do discurso. Ele continua, fala de Moisés, fala que Moisés foi perseguido pelo povo, mas então Moisés libertou do Egito, passaram pelo deserto, no deserto eles idolatraram no deserto, houve idolatria no deserto. Ele diz aqui, finalmente chegaram em Canaã, a terra prometida, sob a liderança de Josué, começaram, e então ele dá um salto para Davi e Salomão, que foi quem construiu o quê? O que Salomão construiu de mais famoso dentro das construções dele? O templo, tá? Pronto, chegou no ponto aqui. Então Estevão vem colocando lá para a sua plateia judaica, que para eles o templo era sagrado, e num certo aspecto era, mas não como eles estavam fazendo. O templo era sagrado ali, e eles estavam inventando mentiras em relação ao templo, como não preciso repetir, mas seja como for, ele fala que Moisés construiu o templo. Mais importante dentro do discurso de Estevão, Deus não mora aí. Então ele faz uma citação de Isaías, dizendo que Deus não mora no templo. Pronto, aí chega o fim do discurso de Estevão. Vamos lá para o final. Vamos aqui para o finalzinho do capítulo 7, versículo 51. Já no fim do discurso de Estevão. Isso eu pulei muita coisa aqui, porque não é o caso da nossa mensagem agora. Quando ele cita sobre o templo, ele conclui dessa forma aqui. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, vós também o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não as guardastes. Interessante que Estevão conclui com uma palavra veemente de acusação contra o povo. Isso não é novo. No primeiro discurso da história da igreja, quem foi que pregou o primeiro discurso na história da igreja? Pedro, Atos capítulo 2, ele também acusa os judeus de terem matado a Cristo, apesar de que também teve palavras de oportunidade e tal, mas nesse contexto, Deus, orientando Estevão, pelo Espírito Santo, ele quis que Estevão falasse essas coisas muito fortes contra o povo que estava numa situação muito agressiva, não só contra Estevão, mas contra toda a revelação, contra o próprio Deus. Versículo 54, olha só. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu o quê? A glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Que visão, que contraste. Perceberam o contraste aqui? Estevão no sinédrio, cheio de uma multidão mesmo endurecida, cruel, terrível contra ele. E aí o contraste, ele viu aquela situação ali, morte na frente dele, evidentemente, uma morte cruel aguardava, ele estava percebendo a atuação diabólica naquelas pessoas diante dele literalmente, mas quando ele olha para o céu, ele viu Deus e a Jesus Cristo, que normalmente ele é apresentado como estando como? Quando a gente pensa em Cristo, hoje ele subiu e o quê? Sentou-se à destra de Deus, mas interessante, ele viu Cristo em pé à direita de Deus. Pode ser bem significativo isso, seja como for, ele teve essa visão maravilhosa. Versículo 56, ele vai dizer isso para as pessoas. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. A reação dos homens, será que eles ficaram impressionados com isso? Talvez, será que alguns deles, será que é isso mesmo? Olha, se é verdade que ele está vendo a Deus e a quem ele chama de Messias, eu quero ver também, eu quero checar essa informação. Será que eles tiveram isso? Será que eles foram como aqueles bereanos, que algumas décadas depois foram checar na palavra de Deus, se essa doutrina nova era de Deus ou não? Alguns checaram. Será que eles iam checar também essa informação? Estevão tinha falado só da Bíblia, o Antigo Testamento, em todas as suas palavras. Foi descrevendo tudo que estava na lei dos judeus. Será que eles iam ter curiosidade? Será que Estevão está falando a verdade? Eu não estou entendendo nada. Vamos ver a reação deles. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo.
e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu, ou seja, morreu. Pronto, essa é a descrição do primeiro martírio da história da igreja. Foi o primeiro entre muitos no livro de Atos, nas décadas seguintes, nos séculos seguintes, até os dias de hoje. Esse foi o primeiro. Que lições nós podemos tirar desse episódio aqui, que vão impactar a maneira como nós enxergamos, entendemos a perseguição e vamos reagir diante dela? Primeira delas, vocês perceberam uma característica de Estevão que é repetida várias vezes durante essa narrativa? Eu não chamei atenção de propósito porque eu queria ver se vocês notavam. Tem Lucas descreve um ponto específico que caracterizava Estevão. Várias vezes durante a narrativa esse ponto vem à tona. Perceberam o que seria? Os mais atentos devem ter notado, talvez estejam constrangidos de responder em voz alta. Cheio do Espírito Santo. Várias vezes aparece aqui essa expressão ou palavras bem semelhantes. O Espírito Santo estava sobre Estevão. O Espírito Santo habitando em nós é algo espetacular, muito além do nosso entendimento. Aliás, o grande diferencial entre a igreja e qualquer povo de Deus que tenha existido antes é essa. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo inaugurou sua igreja, no comecinho, aliás, no início literal da era cristã, no dia de Pentecostes, ele fez algo que nunca tinha acontecido na história antes, pelo menos daquela forma. O Espírito Santo veio habitar permanentemente nos salvos, e só nos salvos, selou. Isso não acontecia antes. No Antigo Testamento, e no Antigo Testamento o Espírito Santo existia? Óbvio, ele é Deus, ele sempre existiu, mas ele agia nas pessoas? Sim, ele agia, mas de outra forma. Ele trabalhava até em não crentes. Temos exemplos bíblicos de pessoas que não eram crentes de forma alguma, e o Espírito Santo tomou conta daquela pessoa, e elas chegaram até a profetizar. Na minha mente vem duas pessoas. Quem seriam? Saul, Balaão. Então eles chegaram a profetizar pelo Espírito, mas o Espírito se retirou. No caso de Saul, depois vieram demônios e atormentaram. Seja como for, ele tinha um ministério que era dessa forma. Então ele não selava o crente e unia o crente ao Messias, não. Mas na era da igreja foi o grande cumprimento dessa promessa de Deus. O Espírito Santo vem morar no seu coração e vai lhe transformar em nova criatura, regeneração. Pronto, a doutrina que tem tudo, descreve bem a nossa conversão. Um dos pontos da salvação é exatamente esse: fomos regenerados, nascidos de novo, e passamos a ser unidos com Cristo. Isso é algo além do nosso entendimento e é muito profundo. Quem toca em nós, toca nele. Lembra que quando Cristo chamou Paulo, porque me persegues? E ele estava se referindo à igreja. Então, quando Paulo perseguia a igreja, era como se estivesse perseguindo o próprio Cristo. Por quê? Essa maneira de dizer? Não, porque cada integrante da igreja tinha o Espírito de Cristo morando nele, estava unido a Cristo. Então, era realmente como se estivesse perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. É forte. Irmão, irmã, desde que você se converteu, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente um dia na sua vida, e é só uma vez, não pode aceitar mais de uma, é só uma, o Espírito Santo veio morar no seu coração naquele momento ali. Aliás, por isso que você pôde se entregar a Deus, senão não poderia. O Espírito Santo abriu seus olhos e fez você aceitar, e você aceitou, ele veio morar em você, você vai batizado no Espírito ali, no Espírito Santo, e pronto, dali ele selou para sempre, e o Espírito Santo está em você para o resto da sua vida. E quem não passou por esse processo, não tem o Espírito Santo. Ou é um ponto ou é outro, é diametralmente oposto. Lembra disso. Então Estevão tinha essa característica espetacular. Agora, além de ter o Espírito Santo, que causa nossa união com Cristo e está linkado com nossa regeneração, com o fato de ter sido declarados justos diante de Deus, além disso, será que isso acarreta em alguma consequência prática em nossa vida? Com certeza. Pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo se tornaram um com Cristo, no sentido em que estamos comentando. Como é que elas demonstram isso? Aliás, alguém pode até perguntar, como é que eles sabiam que pessoas tais eram cheias do Espírito? Porque uma das prerrogativas para serem, no caso, esses servos que iam tomar conta das mesas, era ser cheios do Espírito. Como é que eles iam saber? Como é que eles iam entender que alguém era cheio do Espírito ou não? Eu entendo que a pessoa evidencia isso
através do seu comportamento. No caso deles, é até possível que tenha uma revelação direta de Deus possa ter mostrado quem era cheio do Espírito ou não. Pode, sim, mas hoje em dia, como é que você pode ter uma ideia de que alguém é cheio do Espírito ou não? Pela maneira como ela procede. Se aquela pessoa procede crendo na Bíblia, realmente como a Bíblia é, sem distorções, e ela age de uma forma coerente com isso, no seu comportamento, provavelmente é uma pessoa que é caracterizada por ser cheia do Espírito Santo. Ou seja, temos um valor tremendo diante de Deus e evidenciamos isso no nosso caminhar. Como? Através da nossa submissão a Ele, do nosso desejo pela palavra do Senhor e pelo nosso zelo, pela nossa coragem. A maneira como nós servimos o Senhor desimpedidamente. Ou seja, pensa nisso. O que nós aprendemos disso? As pessoas que, no caso Estevão, foram perseguidas, como ele representa aqui, cheia do Espírito, o Espírito mora nelas e elas vivem de uma forma coerente com isso. No caso de Estevão, um servo que servia naquilo que fosse necessário e Deus dotou com muita coragem ali. Interessante, quando o Senhor Jesus Cristo capacitou Estevão a fortemente, com clareza e de uma forma aparentemente tranquila, enfrentar aquela multidão com um discurso tão belo, ele estava cumprindo uma palavra sua, que aliás quem estava aqui na EBD já sabe até a referência, ou seja, Cristo tinha prometido que em certa ocasião ele faria o quê? Vamos ver lá, quem sabe o que a referência? Vou dar uma pista, que eu dei na EBD, mas não adiantou porque eu estava com o texto da mensagem na cabeça e eu confundi um pouquinho, mas enfim, é o mesmo autor de Atos. Quem é? Vocês sabem. Lucas. Olha Lucas 21 e 15. Lucas 21 e 15. Vou ler o 14 e o 15. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo essa promessa. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque, o que ele diz aqui? Eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Foi exatamente o que aconteceu com Estevão aqui, literalmente, porque nós vimos aqui, quando Lucas começa a descrever, no versículo 10, Atos 6 e 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Literalmente, Cristo cumpriu aqui. É assim que aqueles que são cheios do Espírito vivem. Deus cumpre sua palavra. E numa hora dessa ele fez tudo aquilo via mente de Estevão, toda a doutrina que ele já conhecia das Escrituras, e fez com que ele conseguisse concatenar seus pensamentos e transmitir a sua lição para aquele povo. Mas outra lição que nós podemos tirar desse episódio, além do fato da importância de alguém ser cheio do Espírito Santo, ou seja, ser um servo do Senhor, e dele viver de acordo com isso. Outra, a gravidade da perseguição, já enfatizei isso. E aqui é uma prova evidente. Então, se você não captou, talvez a gente tenha até visto em filmes, mas imagine o que é ser apedrejado. Imagine o horror de você estar colocado num local e uma multidão ensandecida, com ódio, jogando pedras em você, pedras que batem na sua testa, talvez batam no seu olho, e vai doer, e vai abrir feridas, e não preciso nem descrever porque vocês sabem, vocês imaginam isso. Talvez não tenham passado por algo parecido, provavelmente ninguém, nem eu. Mas deve ser horrível. Uma pancada com uma pedra, uma pancada com uma bola nos machuca bastante. Imagine várias pedras, dezenas de pedras, centenas de pedras arremessadas com força, além do aspecto mesmo por trás daquilo tudo, um ódio, uma pessoa querendo matar. Terrível. Então é uma morte que não dá para descrever de tão ruim em todos os sentidos. Isso ilustra como a perseguição é horrível em si própria, como vimos vários casos aí, e sabemos de casos tenebrosos de que fazem com crentes. A perseguição não dá para ser romantizada, ela é horrível. E pessoas que talvez nem tenham sido mortas, mas foram perseguidas, os filhos tirados dela, arrancadas de seus lares, ou torturadas, seja como for, é algo terrível. E Deus entende isso como sendo terrível também. Não pensem que por Deus permitir, ele entende que, não é tão ruim assim. Ele sabe que é tão ruim, é péssimo.
Detalhe, além do aspecto físico em si e do sofrimento físico / emocional que causa as pessoas perseguidas, há algo por trás disso que torna isso pior ainda do que a mera maldade, que já é horrível, maldade humana, mas tem algo que torna a perseguição, no caso cristã, ainda pior. Sabe qual? Vamos voltar um pouquinho para um discurso de Cristo, que ele vai responder o que eu estou, quer dizer, não é que ele vai responder, eu já sei o que ele disse, eu digo, a resposta ao que eu estou perguntando é o que ele já disse lá, já tinha dito aqui para os seus discípulos. Ele disse algo que tem tudo a ver com o que a gente está comentando, o significado da perseguição. Cenário aqui, última noite do Senhor com seus apóstolos, poucas horas antes dele ser capturado, preso e depois morto. Qual é o texto? Bom, tem algumas opções, tem vários capítulos. João capítulo 13 até o 17 fala disso, desse evento. Vamos para João capítulo 15. Olha, João 15, 18 a 20. Nesse discurso do Senhor Jesus, aliás, notem que eu fiz uma volta no tempo. Estávamos falando de Estevão ali, voltamos um pouquinho no tempo, não muito tempo, talvez meses antes disso, não sei o tempo exato, mas não muito tempo. Cristo ainda aqui, e esse discurso do Senhor Jesus, ele prepara os discípulos para a sua partida, que ia se dar em poucas horas, quer dizer, partida deles, ia ser arrancado deles dentro de poucas horas, até que seria morto, e conhecemos bem a história. Então ele prepara. E dizem, o tom, interessante, que o tom do discurso não é depressivo, não, vocês vão se alegrar, é importante que isso aconteça, mas vocês vão se alegrar depois disso, vocês vão chorar, vocês vão se entristecer, é como uma mulher que está dando à luz, ela vai sofrer com aquilo. Hoje em dia, com o recurso da ciência, até minimiza muito, porque tem anestesia, tem toda aquela coisa que diminui, mas imagine uma dor de parto sem alívio. Então a mulher naqueles dias devia ser horrível saber que tem dores terríveis. A mulher que vai dar à luz, ela tem tristeza pela dor em si, mas depois que o menino nasce, ou a menina nasce, é alívio completo. Então ele diz, vocês vão sofrer como uma mulher parturiente, mas depois é pura alegria, enfim. Mas vamos ver a passagem que nos interessa aqui, versículos 18 a 20, ele explica sobre a perseguição. Se o mundo vos odeia, sabei que é primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Cristo disse o que está por trás da perseguição: ódio a Deus, ódio ao enviado dele, ao Filho dele, ao Senhor Jesus Cristo. Talvez as pessoas que persigam crentes, elas não saibam que estão contra Deus, o Deus vivo, o Deus que as criou. Talvez elas não tenham essa noção, mas não tem desculpa, por causa da revelação que fala quem é Jesus Cristo e das provas que ele deu de quem ele é, o Filho de Deus, que veio aqui em nome de Deus, em nome do Pai, para oferecer salvação, com provas evidentes. Então as pessoas não têm desculpa, mas, ou seja, com ou sem desculpa, elas mesmo sem, quer dizer, não desculpa elas não têm, mas mesmo sem saber, conscientemente, eu odeio Deus, então vou perseguir os crentes. Elas podem achar que não odeiam a Deus, mas estão odiando, porque uma evidência de que alguém ama a Deus é crer na palavra dele, crê no que ele diz, é uma evidência. Quem é as minhas ovelhas? O que ele disse? Ouvem a minha voz. Como é que a gente sabe que alguém é ovelha de Cristo ou não? Ouve a palavra dele, que está na Bíblia. Se alguém diz, eu amo a Cristo, mas não segue o que a Bíblia diz, crê em outras doutrinas, ou pratica coisas diferentes do que ele manda, ela não está amando a Cristo. E ele diz, se alguém quer saber acerca de Deus, da doutrina, vai saber. Quer dizer, se alguém quer fazer a vontade de Deus, vai saber acerca da doutrina. Ou seja, se a pessoa quer conhecer realmente a Deus, vai entender que é a palavra dele, vai aceitar a palavra dele. Os que não aceitam, não amam a Deus. Então, as pessoas que perseguem cristãos, que perseguem crentes, elas estão odiando a Deus, mesmo sem saber, mas não tem desculpa, e elas manifestam esse ódio através, não do Senhor Jesus Cristo, mas dos membros do corpo dele, que estão unidos a ele, no sentido que já comentei. Então é perseguir a nós, é perseguir a ele, perceberam? Então, olha a gravidade, o mundo vai colher gravíssimas consequências da perseguição. Deus determinou um tempo na história,
Logo no finzinho dessa era, antes de Cristo voltar a inaugurar o milênio, ele determinou um dia de tribulações terríveis. E um dos motivos dessa tribulação é exatamente punir o mundo por causa dos pecados cometidos desde o início. E entre os pecados cometidos desde o início, um que é bem forte e que Deus deixa bem claro que está fazendo isso para retribuir, para vingar, é vingar o sangue derramado de forma especial dos servos dele. Não quer dizer que o único pecado do mundo é esse, é claro que não, mas um que recebe ênfase especial. Deus vai derramar a ira dele no planeta, vingando o sangue dos servos dele. Não elimina o fato de que há vários outros pecados que também serão punidos, é óbvio, mas esse Deus chama a atenção. Se você quer ver algumas passagens, vou ler rapidamente sem descer a detalhes. Olha o que diz Apocalipse 16:6, para você ver que é verdade mesmo o que eu estou dizendo. Apocalipse 16:6, a descrição aqui da grande tribulação. Um dos juízos da tribulação é que o mar vai virar sangue, toda a fonte de água vai virar sangue, tudo. Imagine o horror que vai ser isso, mas seja como for, versículo 5, 6, Apocalipse 16, 5, 6, bem nesse contexto, grande tribulação. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de quem? Santos e de profetas, também sangue lhes tem dado de beber, são dignos disso. Olha como Deus é rigoroso, Ele é maravilhoso, e Ele é detalhista nas bênçãos que nos dá, mas também quanto às punições que Ele vai dar para quem, no caso, merece. As pessoas derramaram o sangue dos meus servos, desde Abel nem era da igreja, mas agora ampliando o sentido, povo de Deus, crentes de todas as eras. O primeiro sangue derramado como uma espécie de mártir, Abel, por Caim, seu próprio irmão. Desde Abel até o último, Deus não esqueceu nenhuma gota de sangue derramado por eles, e vai vingar, está aqui. E a maneira como Deus vai fazer, num dos pontos, literalmente vai virar tudo sangue agora, vão beber sangue, é muito forte. Nosso Deus é maravilhoso, e Ele sabe ser duro na disciplina merecida aos seres humanos. Ele sabe, assim como Ele sabe abençoar largamente os que estão em Cristo. Todo o poder que Ele tem de derramar sua ira sobre o mundo impenitente, Ele tem de abençoar os que, não é que são melhores do que os outros, mas que creem em Cristo, se entregaram a Cristo e foram totalmente perdoados. Se não fosse isso, estaríamos na mesma categoria dos outros, mas Ele nos livrou dessa condenação terrível, e nós nos livramos de coisas assim. Capítulo 18, versículo 24, tem algo parecido aqui. Num certo momento ele diz, falando da Babilônia, não vou entrar em detalhes, mas vai ter uma cidade que vai ser destruída ali na grande tribulação, no finzinho, e ele diz assim: e nela, grande Babilônia, estou em Apocalipse 18, 24, se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Mais uma vez Apocalipse enfatiza, e o Senhor Jesus também recorreu a isso em certo discurso dele, no caso para os fariseus. Se não quiser ir lá, pode ouvir aqui que eu vou ler sozinho. Mateus 23, 34 e 35, olha o que ele diz aqui. Mateus 23, 34 e 35, famoso discurso contra os líderes hipócritas, no caso dos fariseus. Ele diz assim: por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia o quê? Todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo, quem? Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. E ele continua, ou seja, o mundo vai ser punido por isso. Aí você pode perguntar, mas isso vai demorar ainda, e hoje, as pessoas que são perseguidoras hoje, o que acontece com elas? Você tem dúvida de que elas vão ser punidas? Elas vão morrer. Aliás, muitos já morreram, né? Durante a história, todos os perseguidores já morreram, e os que não se converteram antes, ai deles, porque eles vão ser duramente cobrados pelo sangue de santos que eles derramaram, e é assim que acontece com os que perseguem crentes hoje. Finalmente, além desses pontos que nós temos mencionado aqui, que devem nos levar a entender como é que devemos ver a perseguição no caso, ela ocorre mesmo para crentes fiéis, crentes que têm o Espírito Santo, é gravíssima. Agora tem um ponto fundamental. Qual foi o fim da história de Estevão aqui que nós vimos?
foi horrível? Depende da ótica que você olha. Se você olhar só para cá, sem considerar o que está acima, foi horrível. Ele morreu injustamente de uma forma terrível, torturante. Já vimos aqui, é um horror, ok. Mas se alguém analisa o que está por cima disso e o que aconteceu logo depois disso, imediatamente após, a história dele não foi uma tragédia, foi um final mais que feliz, foi um final felicíssimo, final entre aspas, porque é o começo de uma eternidade deleitável sem descrições, não dá nem para descrever. Logo depois, num segundo, ensanguentado em toda aquela forma terrível, e poucos segundos depois, com o Senhor Jesus Cristo, sendo recebido por Ele. É maravilhoso. Então, essas pessoas que nós vimos no filme, e tantas outras que são perseguidas no mundo hoje, elas estão a 1 segundo de estar exatamente assim. Aliás, nós estamos a 1 segundo, se Deus quiser levar um de nós daqui a 1 minuto, 1 segundo, Ele pode levar. Você sabe disso. Nós não sabemos quanto tempo temos de vida. E a morte de um crente, por mais que seja dolorosa para os que ficam, para ele é maravilhoso. Confesso que quando eu sei de um crente que partiu, dá uma certa inveja, eu costumo dizer inveja santa, se é que inveja pode ser santa, mas essa eu acho que é uma inveja santa, porque Deus sabe o que está no meu coração, eu digo, amém pela vida que Ele nos dá, de servirmos, eu sei, mas como é bom saber que se nós na hora que nós partimos, naquele segundo, nós vamos ser recebidos pelo Senhor Jesus Cristo. Algumas doutrinas, algumas igrejas com doutrinas erradas, dizem que quando a pessoa parte, ela não vai para Cristo diretamente, ela fica inconsciente, ao sono da alma, aquela coisa toda, porque elas, por uma visão muito curta das Escrituras, elas não sabem entender a linguagem figurada. Então, quando Paulo, por exemplo, fala que os que dormem em Cristo, etc., etc., usa a terminologia dormir, aqui mesmo em Atos fala, ele dormiu, mas eles entendem que, está dormindo, então é o sono da alma. Mas é linguagem figurada, é uma maneira de suavizar a coisa. Ele dormiu, mas ele morreu, é claro. Então, a ideia não é que ele ficou dormindo, do ponto de vista terreno, ele está como dormindo para nós, mas ele foi vivo para o céu. Claro, Estevão diz, recebe o meu espírito. Ele foi para o céu. E temos outras passagens bíblicas que deixam isso muito claro. Aliás, o próprio Senhor Jesus na cruz, o que ele disse para alguém do lado dele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E hoje é hoje, no dia dele, não é hoje eu te digo isso, não, eu te digo que hoje tu vais estar no paraíso. Essa é a interpretação correta. Então, ele iria vivo, o ladrão. Imagina o Senhor Jesus Cristo, poucos segundos ou minutos, não sei, depois daquela afirmação, certamente dentro daquela mesma tarde, daqueles mesmos momentos ali, partiu, foi para o Pai. Imagine a glória dele sendo recebido pelo Pai, maravilhoso. E pouco depois, chega o ladrão lá e o encontra já em glória. Olha o contraste. Esse é o contraste que nós vamos ver. Pode ser que nós sejamos a geração que vai ser arrebatada, pode ser. Então nós não vamos passar pela morte. Maravilhoso, se fosse arrebatado, imediatamente já ganha um corpo novo. Pode ser que, mesmo que sejamos a geração do arrebatamento, muitos morram antes disso. O que acontece? Vai morrer, o corpo fica, o espírito vai, consciente para a presença de Cristo, com certeza, aguardar o momento dele arrebatar a igreja e ganhar um corpo novo. Isso é o que vai acontecer conosco. Enfim, concluindo aqui, depois de termos feito essas observações acerca de Estevão e tirar algumas lições para nosso entendimento acerca da perseguição. Como é que a gente pode concluir isso, deixando alguns pontos bem firmes aqui na nossa mente. Uma conclusão bem evidente aqui, nada de apego às coisas daqui, um apego exagerado às coisas desse mundo, porque tudo passa e esse mundo em si é cruel, o mundo em si é cheio de inimigos nossos, então nada de apego exagerado às coisas daqui, não, fixe os olhos no céu. Agora, com sabedoria, porque cuidado para não cair no outro extremo. Já perceberam que nós somos tendentes a cair para um extremo ou por outro? Você já deve ter notado por experiência própria, você próprio e eu próprio, eu sei, a gente às vezes está num ponto, mas quando entende outra coisa, corre para o outro extremo. Durante a história, muitos, exatamente por não querer colocar o coração aqui, exageraram e saíram do convívio social, foram para mosteiros e tal. Errado, Deus quer que a gente esteja infiltrado aqui para evangelizar as pessoas e brilhar para o mundo ver, é óbvio, mas existe aquele equilíbrio, tá? Então a gente tem que ter sabedoria, até que ponto Deus quer que nós fiquemos aqui, claro, ficar aqui tem que ficar, né? Mas como é que Ele quer que a gente haja?
só sofrendo, não, ele deu muitas coisas para nós nos alegrarmos. Eclesiastes fala muito disso, muitas alegrias que Deus dá para que nós vivamos bem aqui, até certo ponto, ele nos dá. Então, tem aquele equilíbrio, estamos aqui, o mundo é hostil, mas Deus não quer nos alegrar aqui com muitas coisas. Aproveitemos as coisas que ele nos dá equilibradamente, sabendo que aqui é limitado mesmo, e nossa esperança está no céu. Outro ponto, já bem ligado a esse, vivemos da melhor forma possível, uma vez que temos o Espírito Santo, uma vez que temos essa comunhão com o Senhor, vivamos crescendo no conhecimento da palavra. Lembra disso, Estevão deve ter passado horas estudando essas coisas. Cresça no conhecimento da palavra, sejamos humildes, dispostos a servir onde Deus nos quer colocar. Então vivamos aqui da melhor forma possível. E finalmente, nós não sabemos quando é que partiremos, se vamos ser perseguidos, se não vamos aqui, pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei que o cenário é ameaçador, porém, Deus pode fazer com que passe muito tempo até acontecer uma perseguição e nos levar antes? Pode. Ele pode nos livrar de uma perseguição mais forte, é possível. Pode permitir que haja alguma, quando? Não sei, até que nível? Não sei. Mas seja como for, lucremos com a perseguição no sentido de ter a visão correta acerca dela, de forma que mesmo que não sejamos nós mesmos os perseguidos de uma forma mais direta, nós entendamos essas coisas que acabamos de ver e transfiramos essa noção, esse entendimento acerca do que significa a perseguição, por que ela existe, por que Deus permitiu, Ele é glorificado, vai nos livrar, nos dá força, na perseguição Ele nos dá força. Entendendo isso, nós vamos nos aproximar do Senhor, nada de ficar questionando Ele, não. Senhor, eu não sei como é que eu reagiria diante de uma situação daquela, e isso serve para qualquer provação, além de perseguição, qualquer provação, a gente vê outras pessoas sofrendo e diz: Senhor, eu não sei como eu reagiria. Nem precisa saber, sabe por quê? Porque a graça capacita no momento exato. Então não se preocupe, vou ter que me preparar, vou imaginar que estou sofrendo aqui, assistir muitos filmes assim, para eu me conscientizar que vou ser forte. Não faça isso. Se for preciso passar por alguma provação, seja de que área for, a graça é na medida certa, na hora certa. Não se preocupe, Ele vai lhe dar força para aquilo. No momento exato, Ele vai dar força. E enquanto não ocorrem essas provações, diga: eu quero viver da melhor forma possível, glorificando ao meu Deus, com alegria, com serviço, enfrentando dificuldades, com alegria, com leveza, como Estevão provou que é possível. E essa é a vida que vale a pena. Paulo, em certa passagem bíblica, ele diz que os sofrimentos da era presente não são para comparar com a vida, com a glória que vai ser revelada em nós. Depois vocês podem ver lá, 2 Coríntios 4,17, não vou ler mais. 2 Coríntios 4,17. As provações aqui nem se comparam com a glória que vai ser revelada em nós. Então, pense nisso e viva, aproveitando cada segundo da nossa vida, porque vai passar rápido. Logo, nós estaremos diante do Senhor. Se alguém não passou pelo momento da conversão, passe urgentemente hoje, aceite a Cristo hoje, para escapar dessas coisas que tenham comentado e usufruir dessas. Se você já se converteu, já passou por isso, o processo de conversão, amém. Usemos cada segundo para conhecer mais o nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando menos esperarmos, vamos estar diante dele para sempre, e a provação terá ficado para trás para sempre. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas coisas, obrigado por essa mensagem, que tu toques corações aqui hoje à noite. Muito obrigado, em nome de Cristo. Amém.